Você sabia que o volume de negócios é uma das informações mais importantes que podemos analisar de um ativo? E além disso, que os indicadores de volume podem nos ajudar a antecipar movimentos e identificar uma possível mudança de preço antes mesmo que ela ocorra de fato? É por isso que nesse vídeo nós vamos te mostrar 3 poderosos indicadores de volume que vão te ajudar a encontrar boas oportunidades de trades no seu Profit Mobile. Então, me acompanhe até o final desse vídeo para conferir as dicas imperdíveis que separamos para você. E é claro, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações e vamos lá! Se você quer ver uma aula em detalhes sobre o que é o volume de negociações e como isso impacta o mercado de fato, nós separamos um vídeo completo sobre o assunto bem aqui. Mas, se você não sabe exatamente como isso funciona, é muito simples. Quando realizamos alguma negociação na bolsa, ou seja, se abrimos ou encerramos uma posição, nós estamos sempre comprando ou vendendo algo. E esse volume vai contabilizar essas negociações. E essa informação é fundamental para realizar boas entradas, pois o volume está diretamente ligado ao interesse dos participantes em realizar negociações de um determinado ativo. Ou seja, o volume vai demonstrar o quão comprometidos estão os compradores e vendedores e como está a força desse mercado. E por que é importante utilizar as informações de volume nas análises? Existem bons motivos para isso. Primeiro, o volume pode antecipar possíveis movimentações do preço. Segundo, o volume pode confirmar o deslocamento do preço identificado na nossa estratégia. E terceiro, conciliar a nossa estratégia ou análise com o volume pode reduzir o risco e aumentar a assertividade das operações. Mas para fazermos isso, nós precisamos utilizar os indicadores de volume certos que vão complementar as análises. E o primeiro deles que vamos te mostrar é a VWAP. O indicador VWAP representa o preço ponderado pelo volume, sendo bastante similar às médias móveis, porém com algumas diferenças. A VWAP considera a média dos preços que foram negociados em um determinado período, sendo essa média ponderada pelo volume das negociações nos níveis de preços. E esse é um excelente indicador que pode ser utilizado como ponto de suporte ou resistência do preço em qualquer período gráfico, principalmente no day trade. Isso porque muitos players institucionais e robôs de algoritmos utilizam a VWAP como referência nas negociações. Mas agora, vamos te mostrar como utilizar a VWAP na tela do Profit Mobile. Para inserir a VWAP no nosso gráfico, vamos selecionar o botão de indicadores e vamos selecionar a VWAP na lista. Depois, definimos o indicador na janela do nosso gráfico e pronto. Logo de cara, já podemos perceber que quando o preço chega próximo à VWAP, na grande maioria das vezes, ele retorna. Dessa forma, podemos encarar a linha da VWAP como uma zona de suporte e resistência. Isso acontece pois a VWAP indica pontos de grande liquidez do mercado. A VWAP também é muito utilizada em estratégias com robôs de algoritmos e grandes players que aproveitam esses pontos de liquidez para fazerem suas entradas e montar posições. Dessa forma, nós podemos considerar a VWAP como uma importante região de preços, utilizada por todos os participantes do mercado. Nesse caso, existe a probabilidade de nós identificarmos alguma reação por parte do mercado quando o preço encostar na VWAP, como é o caso quando o indicador serve como suporte ou resistência. Além disso, como falamos, esse é um indicador que funciona muito bem no intraday, para operações de day trade. E também é possível utilizarmos a VWAP de outros períodos, como por exemplo semanal e mensal, se quisermos. Então, nós podemos utilizar esse importante indicador de volume dentro da nossa estratégia para filtrar eventuais operações a favor da direção do volume ponderado pelo tempo, que é onde está a liquidez do mercado. Como, por exemplo, nas regiões de retorno à VWAP, aqui e aqui. A VWAP é um indicador técnico muito utilizado em variadas estratégias tanto para pessoas físicas, institucionais e robôs. Então aproveite esse indicador para testar em sua estratégia. O segundo indicador que vamos te mostrar é o poderoso OBV. Criado por Joe Granville, o OBV é um indicador que relaciona mudanças no preço com a variação de volume. E a sua principal função é mapear a direção do fluxo do volume, determinando se está entrando ou saindo volume de um ativo. E esse é um indicador muito utilizado no day trade, mas principalmente no swing trade, para confirmar a força de uma tendência ou até mesmo possíveis reversões do preço de um ativo. E agora, vem comigo na tela do Profit Mobile aprender mais sobre o OBV. Para inserirmos o OBV no gráfico, vamos repetir o passo anterior e selecionar o OBV na nossa lista. No entanto, nesse caso, vamos adicioná-lo em uma nova janela do nosso gráfico e pronto. Como falamos, o OBV é um indicador de momentum que relaciona a mudança de preço com as variações do volume, e o seu principal objetivo é detectar a direção do fluxo do volume negociado. E interpretar o OBV é relativamente simples. Ele representa o saldo do volume, ou seja, se está entrando ou saindo o volume do ativo, medindo o acúmulo do fluxo de volume positivo e negativo.
mas podemos interpretá-lo de diferentes formas, e a primeira delas é a divergência. Uma divergência ocorre basicamente quando o indicador técnico está mostrando um cenário, mas o preço está se comportando de maneira diferente. Nesse caso de Vale 3, por exemplo, podemos perceber que os dois últimos candles oscilaram em um mesmo nível de preço. Porém, o indicador já nos sinaliza de forma antecipada uma queda do volume negociado do ativo, o que pode refletir na movimentação futura do preço para baixo, por exemplo. Neste outro momento de tendência de alta, nós podemos identificar pelo OBV a força do fluxo comprador nesse ponto bem aqui. Dessa forma, nós podemos utilizar o indicador para tirar insights sobre possíveis antecipações do movimento do preço ou confirmação de tendência em certas situações. No entanto, é importante lembrar que nenhum indicador irá funcionar 100% das vezes, então não devemos depender de um único indicador para realizar as nossas operações. Mas o OBV é um excelente indicador para utilizar em conjunto com as nossas estratégias operacionais. O terceiro e último indicador da nossa lista é o Volume Profile. O Volume Profile é um indicador que nos permite acompanhar o volume acumulado por nível de preço dentro de uma determinada periodicidade. E através dele nós podemos conferir de forma visual no nosso gráfico a distribuição do volume de negociações efetivas, ou seja, onde os negócios foram realmente executados naquele ativo. Ainda, o Volume Profile pode ser utilizado para identificar regiões de suporte ou resistência do preço, baseado nas regiões de alto volume de negociações. Então, vamos mais uma vez para a tela do celular conhecer o poderoso Volume Profile. Para inserirmos o Volume Profile no nosso gráfico, vamos repetir o passo anterior. Vamos selecioná-lo na nossa lista, inserir no nosso gráfico e concluir. O Volume Profile é uma ferramenta que nos permite observar o volume acumulado por nível de preço, dentro de uma determinada periodicidade, seja ela semanal, diária ou até mesmo em minutos. Notem que ele nos mostra por nível de preço onde houve um maior volume de negociações efetivas, ou seja, onde os negócios foram realmente executados. Dessa forma, o Volume Profile pode ser usado para determinar regiões de suporte e resistência baseados nas regiões onde teve alto nível de negociações. Nesse caso, nós podemos verificar nesses pontos aqui e aqui como o preço sentiu essas regiões de alto volume negociado como uma resistência. Junto a isso, percebam que a movimentação da nossa VWAP também coincide com o acúmulo de volume dessas regiões. E isso pode servir como um insight que existe grande interesse por parte do mercado em trabalhar essas regiões de preço e fortalecer ainda mais esses pontos de resistência, e consequentemente possibilitar uma entrada fundamentada pelo volume negociado, por exemplo. Se você chegou até aqui, então aprendeu que existem poderosos indicadores de volume que podem melhorar a qualidade técnica das suas operações no Profit Mobile. Então, comenta aqui embaixo se você já utiliza o volume nas suas análises. E também, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para continuar nos acompanhando. Agora, segue o fluxo e bons trades!